Pessoal, essa é uma questão muito boa para a gente aplicar esses conceitos, tá? Notem que aqui eu tenho um cubo de massa 1 kg, que é puxado por uma força F, horizontal, e eles te dão os coeficientes de atrito estático e cinético, 0,3 o estático e 0,25 o cinético. Bom, a questão 40 quer saber o seguinte: se essa força horizontal for igual a 2 newtons, quanto que vai ser o valor da força de atrito estático? Bom, se eles me falam que o atrito é estático, quer dizer que o corpo não escorrega, ele vai estar em repouso, tá? Então aqui não precisa aplicar fórmula. Notem, se o corpo vai estar em repouso, a força resultante sobre ele vai ser igual a zero. Então, se eu aplicar aqui uma força de 2 newtons, quanto é que vai ser o atrito estático para manter esse corpo estático, ou seja, em repouso? A força resultante igual a zero, conforme nós vimos, neste caso, a força F é contrabalançada pela força de atrito estático. Então, se eu faço 2 newtons para frente, eu vou ter 2 newtons para trás. Então, a força de atrito estático vai equilibrar essa força F para que o corpo não escorregue. Então, ali vai dar a letra B. Aí vocês podem me dizer o seguinte: tá, mas eu apliquei fórmula e deu outro resultado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eles me deram um coeficiente estático, certo? Então tá, vamos calcular a força de atrito estático. Só deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eles fornecem coeficiente de atrito estático, se não disserem nada, considerem que esse aqui é o valor máximo. Esse é o máximo coeficiente cinético, tá? Então, digamos que eu calcule, tá? Vou aplicar a fórmula para o cálculo da força de atrito estático μe vezes a normal. Aqui, tá? A normal é igual ao peso, claro. Superfície horizontal, mais nenhuma força nesta direção. A normal tem que ser igual ao peso. O peso de uma massa de 1 kg, a gravidade 10 ali fornecida, 1 vezes 10 vai dar 10 newtons. A normal é de 10 newtons, igual ao peso, tá? Então, esse coeficiente cinético, 0,3 vezes a normal 10, deu 3 newtons a força de atrito. Qual é o problema? Eu marquei 2 newtons para a força de atrito e o cálculo me dá 3 newtons. Acontece que esta é a força de atrito estático máxima que aquela superfície oferece. Eu não apliquei uma força igual ao máximo, eu apliquei uma força menor que o máximo. Até que ponto esse corpo ficaria em repouso? Até eu aplicar 3 newtons. Então, se eu aplicar 2 newtons, o atrito é 2 newtons. Eu não preciso ter uma força de 3 para segurar uma de 2 para frente. Agora, se eu aplicar 3 newtons aqui, a força de atrito estático vai segurar ele em repouso. Tá? Então, nesta situação em que a força é 2, só foram necessários 2 de atrito estático para segurar o corpo. Tá? Certo? E aí vem a questão 41. Na questão 41, a pergunta é a seguinte: se F for igual a 6 newtons, então considerando que F é igual a 6 newtons, que situação é essa em que a força F é igual a 6 newtons? Se a força de atrito estático máxima é 3, é importante a gente ter calculado no final das contas o atrito estático máximo. Notem que eu estou fazendo uma força maior que a força de atrito estático máxima. Então esse corpo não pode estar em repouso. Nessa situação da questão 41, o corpo está em movimento. Então, aplicada aqui uma força de 6 newtons, com certeza esse corpo está arrastando na superfície. E há ali para trás um atrito que é cinético. Aí a pergunta é:
quanto que vale a aceleração deste cubo? Então, quanto que vale a aceleração do cubo? Bom, a aceleração vai ser calculada pela equação do princípio fundamental, tá? FR igual a MA. FR igual a MA. Tá, mas quem é a força resultante? A força resultante é F menos a força de atrito, tá? Então a força resultante sobre este cubo é a subtração das forças contrárias. F menos FAC. Então vou ter que descobrir o FAC. Quanto é que vale aquela força de atrito cinético? A normal já vi que é igual ao peso, 10 newtons, o coeficiente cinético é 0,25. Então a força de atrito cinético, cinético vezes a normal, isso nos resulta em 0,25 vezes 10. Então a força de atrito cinético vale 2,5 newtons. Então a força resultante, F menos FAC, vai ser 6 menos 2,5. Essa força resultante é 3,5 newtons. É esta força que vai acelerar aquela massa de 1 kg. Então coloca ali, ó, 3,5 newtons é igual a 1 kg, que é a massa do objeto, vezes a aceleração. A aceleração resulta em 3,5 metros por segundo ao quadrado. Essas duas questões são ótimas para fechar esses conceitos entre a diferença do atrito cinético e o atrito estático, tá? Certo? Questões da URGS, correto?